inicialmente você precisa se especializar em uma coisa só. Porque a fotografia, ela tem, de fato, ela abre um leque de possibilidades para você, mas para quem está começando, eu não aconselho a querer abraçar o mundo. Foca, por exemplo, você quer fazer newborn? Então foca no newborn, começa a fazer curso newborn, começa a entender o negócio, o business do newborn. Eu quero começar na área de casamento, então você foca só no casamento. Eu quero fazer book, quero fazer ensaios externos, eu quero fazer ensaio em estúdio. Você vai focar, eu quero fazer gastronomia, eu quero tirar foto de hambúrguer, de pratos bonitos de restaurantes. Nesse início, você precisa focar. Eu e o Nilo, a gente já trilhou uma estrada gigante, então ele consegue fazer uma foto de um sanduíche ali gourmet, de um prato gourmet, eu também consigo, mas isso demorou muito tempo. A gente precisou aprender, além do nosso métier, que era mais eventos sociais e pessoas, a gente também se especializou em outras coisas. Por exemplo, até hoje, foto de arquitetura, eu não consigo fotografar bem, porque eu não tenho a técnica de arquitetura, entendeu? Mas eu consigo fazer fotos sensuais, eu consigo fazer casamento, eu consigo fazer foto de gastronomia, como eu fiz hoje, book de pessoas, mas isso veio com o tempo. Agora, inicialmente, foca em algo específico, que aí você vai ter mais sucesso. Eu recomendo aos meus alunos uma coisa. Newborn e fotografia de casamento, eu recomendo como dois perfis na fotografia que eu acredito serem, assim, as últimas opções para vocês começarem a pegar trabalhos como primeiro fotógrafo de marca própria. Por quê? O newborn, eu vou explicar o porquê e aí você vai me entender, Mauro. Meu ponto de vista é diferente do Mauro. Então eu vou explicar. Não, eu já concordei com a posição. A posição você já foi corretíssimo. O newborn, o que acontece? Você está lidando com um ser vivo que acabou de nascer, que não vai conseguir posar e fazer nada para você. É você fazendo tudo o tempo todo. Então, existem muitas poses de newborn que elas não acontecem de forma natural e que precisa ter intervenção de Photoshop, tá? E que às vezes você, por não ter prática, não ter estudo, não ter curso suficiente, você pode pegar uma criança dessa e trazer um problema muito grave para a vida dessa criança. Então, eu nunca recomendo os meus alunos a começarem experimentando com newborn, tá? Se for para fazer newborn, que faça curso com especialistas, com pessoas e fotógrafos muito bons dessa área e que tenham um renome, que já são reconhecidos com trabalhos muito consolidados, porque é um trabalho sério e que pode ser um fator que comprometa mesmo uma vida. Casamento. Só um adendo, Nilo. O newborn, por exemplo, você não pode usar flash, cara. Só que as pessoas não sabem disso. Existem várias coisas que não podem ser usadas. Várias coisas. Uma delas é o flash. Então, assim, é uma questão que você precisa realmente se aprofundar nesse assunto e estudar muito. Eu estudei fotografia de newborn por querer ter um conhecimento da fotografia de newborn, mas eu não faço, tá? Eu não faço newborn. Eu também não faço. Eu estudei para poder entender e poder indicar os meus alunos a não fazerem por causa da seriedade que é o trabalho, tá? E o casamento, porque é algo que é assim, é um investimento alto do casal. O primeiro ponto que você tem que pensar é um investimento muito alto do casal. É uma fotografia que você não pode parar para posar nessa fotografia. Você tem que entender que é fotojornalismo que você tem que estar pronta para fazer. E que no casamento você tem que ter um preparo que envolve muitas outras coisas da fotografia. Como, por exemplo, para você ser um fotógrafo de casamento, você já precisa ter fotografado família, você já precisa ter fotografado moda, você precisa já ter fotografado outros tipos de ensaio, como ensaios de casal, fotografado, feito retratos, entender como exatamente de retrato. Porque para focar todos os olhos, de todas as caras, de todas as pessoas, você precisa entender como que a sua câmera funciona para poder ter esse foco em todos os rostos, porque senão você usa uma lente clara. Coloca ela na máxima abertura do diafragma, que vai fazer um retrato de 15 pessoas da família. Coloca lá o foco na cara da noiva, vai focar a noiva e o resto vai ficar sem foco. Por que que isso acontece? Então você precisa entender como que é fotografar retratos com muitas pessoas. Então você precisa de uma série de conhecimentos e a fotografia de casamento, eu acho que é o tipo de trabalho
que mais completo na fotografia ele é. Porque ele vai te demandar saber de tudo e de ter percorrido por tudo na fotografia. Então, assim, são os dois tipos que eu te recomendo começar depois de ter feito muita prática, ter tido casamento, pelo menos em 10, 20 casamentos com outro fotógrafo. Você, de segunda fotógrafa dessa pessoa, tá? Para você aprender e ver o casamento acontecendo. E o newborn, passe pelo menos 2 anos estudando newborn aí, faça pelo menos uns 5 cursos de newborn antes de começar a trabalhar com bebê, porque é muito sério isso na vida da pessoa. Então, assim, é a minha recomendação. Preciso se especificar em apenas um estilo? Eu vou te falar a minha experiência. Assim, faço tudo. Eu sou um fotógrafo super versátil e eu faço de tudo. E acho que é justamente porque eu nasci dentro de um casamento. Então, dentro de um casamento, eu entendi que eu entendi que eu poderia desenvolver minhas habilidades em todas as outras coisas na fotografia. Mas eu comecei 16 anos atrás, que não tinha essa onda de fotógrafo de casamento. Mauro, aqui, cara, o cara tinha vergonha de falar que era fotógrafo de casamento. Vergonha. Eu lembro dos fotógrafos aqui, quando eram contratados, que falavam pro casal assim, olha, eu vou fazer seu casamento, mas, por favor, não fala que eu sou fotógrafo não, tá? Tinham vergonha da profissão. E a profissão de fotógrafo de casamento depois cresceu, teve um boom tão grande que, assim, foi praticamente celebridade de casamento. Fotógrafos de casamento se tornaram celebridades naquilo que fazia por ser referências em casamento. Então, é uma fotografia que eu sou apaixonado por ela. Eu amo. Fui fotógrafo de casamento por 13 anos, atendo casos muito especiais ainda de amigos muito próximos que são apaixonados pela minha fotografia e fazem questão, mas hoje a minha agenda ela não é uma agenda aberta para esse tipo de coisa. Ontem mesmo eu recebi um pedido de orçamento para 2023. Cara, eu estou vivendo a pandemia em 2020 ainda, calma, para casamento em 2023. Nem sei onde que essa noiva achou que eu contato e me pediu orçamento. Então, meu ponto de vista é esse. Eu acredito assim, na minha sugestão se aventurem um pouco em todas as áreas, até mesmo para você entender o que você vai ter mais afinidade. Eu sou fotógrafo de pessoas, eu costumo definir dessa forma, porque pessoas aí engloba tudo que você falou, criança, adulto, natureza tira fora, né? Criança, adulto, sensual. Amo fotografia sensual. Amo fotografia sensual. É um dos meus trabalhos, hoje é um dos trabalhos que eu mais faço, inclusive, é sensual. Então, assim, e moda, atendo hoje todas as celebridades, Globo, Record, atendo todas elas para capa de revista, moda, então eu faço muito. Então, assim, eu atendo pessoas e gosto de falar assim, gosto de fazer pessoas. Claro que algumas coisas eu não faço como newborn, tá? Eu não faço newborn porque eu não quis desenvolver muito nessa área, porque eu acho que pessoas já é um leque muito amplo. Você está vendo o Mauro falando que ele prefere se restringir. E existem muitos fotógrafos que preferem se restringir e ganhar um gabarito maior dentro daquilo, que eu acho legal, tá? Eu não estou falando que está errado. Não existe certo e errado na fotografia. Eu acho que o Mauro está certíssimo. Ele está certíssimo. Eu assino embaixo do que o Mauro falou, mas eu tenho uma outra visão para isso, eu tenho um outro olhar para essa história. E eu gosto de muitas outras coisas. Fotografia de casamento, eu sou apaixonado. Não faço porque eu estou dando uma pausa. Não estou falando que eu parei para sempre, tá? Eu estou dando uma pausa, já tem 3 anos que eu dei essa pausa e provavelmente eu volto a fazer por mais uma temporada. Mas no momento estou com a agenda fechada para fotografia de casamento. Fotografia sensual. Eu amo fotografia sensual. Depois de uns anos, você vai entender que você vai ter condições de fazer tudo. O Mauro falou isso. E falou muito bem falado. Foi muito bem colocado por ele. Natureza é algo que, assim, eu faço quando eu viajo. Ó. Aqui atrás tem um monte de foto de natureza. Ó. É tudo eu fiz. Ó. Então, eu faço nas minhas viagens. Eu acho que o olho você já entende de qual lente que você vai levar para viagem, você já carrega menos equipamento e você acaba fazendo um pouco de tudo. Mas eu apostaria em teste um pouco de tudo para você saber o que você mais vai gostar, para você ir perfilando isso e focando mais nisso, entendeu? Que aí realmente vendemos, Jaque, vendemos muito do que postamos. Então, tudo que você quiser vender mais, poste mais. A dica é essa. Exatamente. Exatamente. Você vai atrair aquilo que você mais está colocando energia.